E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Professor Faz Escola. Hoje nós iremos fazer a sequência de atividade 1 do livro Aprender Sempre, volume 2 das turmas dos nonos anos, sequência de atividade 1. A aula será sobre identificando grandezas direta ou inversamente proporcionais. 1. Identifique em cada caso se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Justifique a sua resposta. Estudando a proporcionalidade, estabelece uma relação entre as grandezas. Podemos comparar essas grandezas como diretamente proporcionais quando a variação ocorre na mesma proporção em ambas as grandezas e inversamente proporcionais, quando a variação entre as grandezas tem uma razão inversa. Nas atividades abaixo, você deve identificar se os casos são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Por exemplo, você concorda que quanto maior o uso de aparelhos eletrônicos em uma residência, maior o consumo de energia? Esse é um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Pessoal, aqui a gente vai ter então algumas situações em que nós vamos esclarecer se a relação será diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos para a alternativa A. A velocidade média do carro e a distância percorrida em determinado tempo. Então, pessoal, a gente tem um determinado tempo. Então, por exemplo, é 1 hora que esse carro vai ficar numa pista. Se ele aumentar a velocidade, vai aumentar a distância? Sabendo que o tempo já é fixo, tá? Então, a relação que estamos tendo vai ser velocidade e distância. Então, fazendo essa associação, quanto maior a velocidade, maior será a distância que esse veículo irá percorrer. Do mesmo modo, pessoal, que se eu diminuir a velocidade, também diminui a distância percorrida. Então, são relações diretamente proporcionais. Então, a gente vai colocar aqui, ó, diretamente proporcionais. Vamos ver o exercício B. O tempo que se gasta para corrigir todas as provas de um concurso público e o número de corretores. Bom, vamos lá, turma. Em um concurso público tem X provas que devem ser corrigidas. Uma quantidade que a gente não sabe. Mas eu posso dizer, pessoal, que se aumentar a quantidade de corretores, de professores que vão corrigir essa prova, o tempo para se corrigir as provas será menor, não será? Então, quanto mais corretores, menos tempo a gente vai gastar. Então, aqui a gente vai ter uma relação inversamente proporcional. Porque a quantidade de provas, depois que terminou de fazer o concurso, pessoal, não vai alterar. Eu não terei mais ou menos provas para corrigir. Vai ser aquele tanto determinado. Então, eu sei que essa relação será inversamente proporcional. Vamos agora para o exercício C. Velocidade média de um carro e o tempo gasto para percorrer um trecho. Ó, aqui já é diferente da primeira. Eu quero saber qual é a relação da velocidade com o tempo, sabendo, pessoal, que a distância já está determinada. Então, por exemplo, a distância da minha casa até o meu trabalho. Se eu aumentar a velocidade para ir ao meu trabalho, eu estarei reduzindo ou aumentando o tempo? Estarei reduzindo o tempo, não é? Quanto maior a minha velocidade em um determinado espaço, em um trecho já determinado, menor será o tempo. Agora, se eu diminuo a velocidade, maior o tempo. Então, eles são inversamente proporcionais. O que acontece com um vai ser proporcionalmente invertido para o outro lado. Então, no C, a gente também tem uma relação inversamente proporcional. Exercício D, pessoal. O valor final pago pela impressão de um arquivo e a quantidade de páginas. Então pensem comigo. Eu tenho que imprimir um arquivo, certo? Agora, se esse arquivo tiver menos página, logo pagarei menos. Mas se esse arquivo tiver muitas páginas, então também irei pagar mais. Então notem, a relação da impressão de folhas para o preço que será pago é diretamente proporcional, pois ao mesmo tempo que eu aumento uma das grandezas, a outra irá aumentar proporcionalmente. Então, na D, nós temos diretamente
proporcional. Pessoal, antes de chegar na E, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vem cá. Olha quem é, pessoal. É minha cachorrinha que tá aqui com a gente, ó. Tá querendo estudar matemática também. Certinho, Hanna? Depois a gente conversa. Voltando agora no exercício E. O número de pedreiros e o tempo gasto para fazer um trabalho. Então a gente tem uma obra. Se eu aumentar a quantidade de pedreiros, vai aumentar ou diminuir o tempo que a gente vai ter para fazer essa obra? Vai diminuir, não vai, pessoal? Então, quanto maior o número de pedreiros, menor o tempo da obra. Ao mesmo tempo, quanto menor o número de pedreiros que eu colocar nessa obra, maior será o tempo para poder concluir essa obra. Então, aqui a gente tem uma relação inversamente proporcional. Vamos agora para o exercício 2. Classifique as grandezas a seguir em inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais e identifique o coeficiente de proporcionalidade na indicação das setas laterais. A. Para fazer um muro de 6 metros são gastos 10 kg de massa. Para fazer um muro de 9 metros são gastos 15 kg de massa. Essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Notem, turma, quanto maior o metro, né? Então a gente tem aqui, ó, 6 metros e 9 metros. Então, quanto maior o tamanho desse muro, mais massa nós iremos gastar. Então a gente tem uma relação diretamente proporcional. É proposto para a gente, pessoal, identificar o coeficiente de proporcionalidade. O que isso daqui é, turma? São quantas vezes a relação é proporcional. Por exemplo, do número 6 para o número 9, qual número deve ser multiplicado para chegar ao 9? Então, nós teremos o quê? 9 dividido por 6. Porque é o seguinte, turma, quando eu faço essa divisão, eu vou conseguir descobrir qual número poderá ser multiplicado pelo 6, que vai dar 9. Então, aqui, ó, quantas vezes o 6 cabe dentro do 9? Uma vez. Beleza? Resto 3. Não quero o resto, coloco uma vírgula no coeficiente e um zero no resto. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 30? 5. Opa, legal, pessoal. Então, olha, a divisão de 9 por 6 dá 1,5. Então, se eu multiplicar 1,5 por 6, vai dar 9. Então, do 6 para o 9, eu multipliquei por 1,5. Do mesmo modo, acontece com a quantidade de massa. Porque, pessoal, quando na relação diretamente proporcional, em ambas as grandezas, a gente multiplica pelo mesmo coeficiente. Então, no caso, 10 vezes 1,5 vai dar 15. 1,5. Vamos para o B. 4 pedreiros levam 15 dias para reformar um local. 6 pedreiros levam 10 dias para realizar o mesmo trabalho. Essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Aqui, turma, a gente tem uma relação inversamente proporcional. Porque aumentei a quantidade de pedreiros e diminuiu o tempo gasto. Então, uma relação inversamente proporcional. Mas qual é o coeficiente, pessoal? Vamos ver então. Nós iremos fazer a divisão de 6 por 4. Que também vai dar 1,5, turma. Porque vejam, o 4 cabe uma vez dentro do 6. Resto 2. Coloco a vírgula no coeficiente, 0 no resto. O 4 cabe 5 vezes dentro do 20. Resto 0. Mas, turma, aí é o seguinte. Enquanto aqui eu dividi o 6 pelo 4, certo? Quando é inversamente proporcional, eu vou dividir o 15 pelo 10. 15 dividido por 10. Que também vai dar 1,5, turma. Nós temos o número de pedreiros de 4 para 6 multiplicando 1,5. Então,
vezes 1,5. Enquanto que o tempo gasto com 4 pedreiros e o tempo gasto com 6, a gente tem uma divisão dividido por 1,5. Qual que é a ideia? Quando são inversamente proporcionais, pessoal, enquanto uma multiplica-se ou divide, a outra fará o movimento contrário. Tá bom? São inversos, são opostos. Então a gente não pode deixar pensar dessa forma, tá bom? Vamos para o C. Se vendidos 5 veículos, a comissão do vendedor é R$1.000. Se vendidos 7 veículos, a comissão do vendedor é de R$1.400. Essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Turma, diretamente proporcional, né? Por quê? Se eu aumento a quantidade de veículos vendidos, aumenta a comissão do vendedor. Então ele vai ganhar mais dinheiro quanto mais ele vende. Então a gente vai ter uma relação diretamente proporcional. Proporcional. Legal. E qual é o coeficiente? Então a gente vai dividir 7 por 5. 7 dividido por 5. O 5 cabe uma vez dentro do 7. Resto 2. Não quero deixar resto, coloca a vírgula no coeficiente e o 0 no resto. E o 5 cabe 4 vezes dentro do 20, que vai dar resto 0. Então, o número de carros vendidos terá um coeficiente de 1,4, multiplicando 1,4. Mas o mesmo vai ocorrer no valor da comissão, por 1,4. A multiplicação será feita. Por isso, 1.000 para chegar a 1.400 será feita uma multiplicação 1,4. O próximo exercício, pessoal, diz o seguinte. Neste momento, você criará duas situações problemas. Uma sobre grandezas diretamente proporcionais e outra sobre grandezas inversamente proporcionais. A ideia é que você troque com um colega e peça que ele identifique qual a grandeza. A situação problema criada por você se refere e apresente a razão de proporcionalidade. Então a gente vai ter a situação problema 1 e a situação problema 2. Nesse caso, você que vai fazer esse tipo de exercício. Em uma situação, faça uma relação diretamente proporcional. Na segunda relação, faça uma relação inversamente proporcional. E não deixe de identificar, pessoal, o coeficiente. Ou seja, quantas vezes o número é multiplicado ou quantas vezes ele foi dividido. Exercício 4, pessoal. Em um jogo de sorte, o prêmio é de R$60.000, que será dividido entre os ganhadores. Se 15 pessoas forem sorteadas, cada uma ganha R$4.000. Se 24 pessoas forem sorteadas, cada uma ganha R$2.500. Com base nas informações acima, responda. A. Qual é a razão entre 15 e 24? Razão, pessoal, é uma fração, tá? É uma divisão. Então, a gente vai fazer a razão entre 15 e 24. Essa é a razão. Mas notem, essa razão aqui, essa fração tem uma equivalência. Se eu dividir o numerador por 3 e o denominador por 3, nós teremos 5/8. Então, é bacana, toda vez que a gente tem a fração já dada como resultado, que a gente faça a sua equivalência. B. Qual a razão entre 4.000 e 2.500? 4.000 e 2.500. Primeira coisa que eu vou fazer, eu já posso aqui, pessoal, dividir os zeros. A mesma quantidade de zeros em cima e embaixo, a gente pode fazer essa divisão. Então, eu já terei 40/25. Mas aqui eu também tenho uma equivalência. Se eu dividir o numerador por 5 e o denominador por 5, terei 8/5. Então, a razão entre 4.000 e 2.500 será de 8/5. C. As grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Utilize a tabela abaixo para organizar os dados e identificar a razão de proporcionalidade. Então vamos lá. Qual é a primeira informação? 15 pessoas sorteadas, cada uma ganha 4.000. 15 pessoas, R$4.000. E aí, se 24 pessoas forem sorteadas, o prêmio vai para 2.500. 24 pessoas, o prêmio será de 2.500.
Olha aqui, pessoal, essa é uma relação inversa ou diretamente proporcional? Poxa, aumentou a quantidade de pessoas sorteadas. O que aconteceu com o prêmio? Diminuiu para cada uma. Então tem uma relação inversamente proporcional. Então aqui nós temos inversamente proporcional. Agora, qual é o coeficiente, pessoal? Vamos fazer a divisão. Faremos a divisão de 24 por 15. O 15 cabe uma vez dentro do 24. Resto 9. Coloco a vírgula no coeficiente e o zero no resto. O 15 cabe 6 vezes dentro do 90, pois 6 vezes 15 dá 90. Resto, zero. Então, a gente sabe que o resto é zero, então o resultado deu 1,6, ou 1 inteiro e 6 décimos. Então, de 15 para 24, multipliquei por 1,6. O oposto vai acontecer com o valor pago. Em vez de ser multiplicado, vai ser dividido. Então, a gente vai ter um coeficiente dividindo 1,6. Se eu dividir 4 por 1,6, vai dar o resultado 2.500. D, pessoal, se fossem sorteadas 30 pessoas, quanto cada uma ganharia? Então é o seguinte, pessoal, eu sei que 15 pessoas ganham R$4.000, beleza? E 30 pessoas ganham X reais. Inicialmente dá para a gente perceber que é uma regrinha de 3. Só que quando a gente tem uma relação inversamente proporcional, porque eu já sei que esse tipo de relação é inversa, porque se eu aumentar a quantidade de ganhadores, eu diminuo a quantidade do prêmio sorteado para cada um, eu devo inverter um dos lados dessa regrinha de 3. Ou eu inverto o lado esquerdo, ou eu inverto o lado direito. No caso aqui, a gente vai inverter o lado esquerdo. Então, essa regrinha de 3 vai se dar 30 para 4.000 e 15 para x. Vejam só. Se eu não faço esse tipo de relação, pessoal, não vai dar corretamente essa resposta. Porque a regra de 3, por si só, se eu não altero, se eu não inverto nenhuma das frações, ela é proporcional. Então, como é uma relação inversamente proporcional, não posso deixar original. Eu tenho que fazer essa alteraçãozinha, tá bom? Então, vamos lá. 30x igual a 4.000 vezes 15. X igual a 4.000 vezes 15 sobre 30. Farei algumas divisões aqui, tá bom, turma? Primeiro, eu posso cortar esse zero com esse zero. Primeira parte. Depois, eu posso dividir o 3 por 15, que vai dar 5. 400 vezes 5, x igual a 2.000. Então, cada pessoa irá receber R$2.000 se 30 vencedores tiverem nessa aposta. Exercício E, turma. Compare em relação às outras possibilidades apresentadas utilizando a tabela e apresente o coeficiente de proporcionalidade. Então aqui, pessoal, a gente vai fazer uma comparação de cada uma daquelas relações das grandezas. Então a gente vai fazer o seguinte. 15 vencedores, 30 vencedores. 24 vencedores, 30 vencedores. 15 vencedores, cada um ganha R$4.000. 30 vencedores, cada um vai ganhar R$2.000. 24 vencedores, cada um ganha R$2.500. E 30 vencedores, novamente, cada um ganha R$2.000. Então, é o seguinte. Qual é o coeficiente daqui para cá? 2, não é? Pois 15 vezes 2 dá 30, multiplicado por 2. E qual é o coeficiente de 4.000 para 2.000? 2 também, porque vai ser a divisão, coeficiente. Então, dividido por 2. E vejam, qual é o coeficiente de 24 para 30? Vamos fazer a divisão. 30 dividido por 24. O 24 vai caber uma vez dentro do 30. Resto 6. Aí eu vou colocar vírgula no coeficiente, 0 no resto. O 24 cabe duas vezes dentro do 60.
pois 24 vezes 2 dá 48. Resto 12. Agora eu vou colocar um zero aqui no resto, não vou mais colocar vírgula, só se coloca uma vez. E aí eu posso colocar a 1 com eficiente para tentar fazer aquela divisão. Quantas vezes o 24 cabe dentro do 120? 5. 5 vezes 24, pessoal, podem confirmar aí, vai dar 120. Resto 0. Então, chegamos no resto 0. Então, pessoal, do 24 para o 30, multiplica-se 1,25. Enquanto do 2.500 para 2.000, divide-se por 1,25. Exercício 5. PUC Campinas 2015 adaptado. Para fazer a digitalização de 30 páginas, um estagiário leva 28 minutos. Se o estagiário trabalhar 4 horas e 40 minutos com o dobro dessa velocidade de digitalização, nesse expediente de trabalho, ele será capaz de digitalizar um total de páginas igual a... Então, olhem aqui. Primeira coisa, eu sei que ele digitaliza 30 páginas em 28 minutos. Bacana. Eu quero saber quanto ele vai digitalizar em 4 horas e 40 com o dobro de velocidade. Então, a gente já vai resolver agora o dobro de velocidade. Pessoal, se em 28 minutos ele digitaliza 30, se eu duplicar a velocidade, em 28 minutos ele vai digitalizar 60. Então, o tempo normal a gente tem como 28 minutos, 30 páginas. Mas a gente aumentou a velocidade de páginas, então será ainda 28 minutos, mas com 60 páginas. Então, o que importa para a gente são 60 páginas por 28 minutos. A próxima informação é a seguinte: quantas páginas em 4 horas e 40 minutos ele consegue digitalizar? 4 horas e 40 minutos. Nós vamos transformar isso daqui em minutos. Não vou deixar a relação em horas, quero deixar em minutos. Pessoal, 1 hora, 60 minutos. 4 horas são 240 minutos. Mais 40 minutos, nós teremos, pessoal, 280 minutos. Notem aqui, vou até deixar de outra cor para vocês poderem olhar melhor. 4 horas é a mesma coisa que 240 minutos mais 40 minutos que já estava exposto, que vai dar 280 minutos. Nós sabemos que ele digitaliza 60 páginas a cada 28 minutos. Então a gente vai fazer o seguinte: pegaremos os 280 minutos e dividiremos por 28 minutos. Porque eu quero saber quantos bloquinhos de 28 minutos ele tem para poder digitalizar. Essa divisão aqui vai ser a seguinte: o 28 cabe uma vez entre 28. Bacana! Aí desce o zero. Quando o zero está assim, não é o resto ainda, tá? Porque eu ainda tenho que fazer a pergunta da divisão. Quantas vezes o 28 cabe dentro do zero? Zero. E aí eu vejo, agora o resto é zero. Então eu tenho 10 bloquinhos que ele digitaliza 60 páginas em cada um. Então logo 60 vezes 10. Que é a mesma coisa que 600 páginas, turma. Alternativa C. E é isso aí, pessoal. Obrigado por assistirem mais esse vídeo. Espero vocês para as próximas aulas. E não deixem de curtir e compartilhar nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau.